O auxílio da internet ao ensino da matemática é o que destacamos nesta edição da Rede Escola, a nossa revista semanal de educação. E você vai conhecer também a adolescente escritora de Brasília, que acaba de lançar seu primeiro livro de contos. Eu me sinto muito mais próxima das palavras quando eu escrevo na máquina, porque ela não está presa dentro de uma tela, um mundo virtual. E mais, o programa que leva estudantes da rede pública do Rio de Janeiro a conhecer o mar. Eu fiquei muito ansiosa, eu não consegui dormir direito ontem, porque tá sendo uma coisa muito mágica. Eu nunca vim aqui no Aquarrio, então tá sendo muito legal. A matemática definitivamente caiu na internet. Esse é o assunto da última reportagem da série sobre o ensino da disciplina. Hoje, são dezenas de sites, blogs, portais e até redes sociais dedicados ao assunto, ao estudo da matemática. O objetivo é apoiar estudantes que tenham dúvidas e queiram aprender ou apenas que sejam apaixonados pelos números. Pois é, Ernesto. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, mantém portais acessíveis a todos. E ainda há professores que usam a internet como sala de aula e fazem sucesso. Vamos ver melhor na reportagem. Eu costumo tirar dúvidas de matemática pela internet, assistindo videoaulas no YouTube, acessando sites que tem as respostas com a explicação de alguns problemas. Porque sempre quando eu encaro um desafio que eu não consiga descobrir o que preciso, eu vou e uso a internet como se fosse uma espécie de livro. Eu acho que é bem mais descontraído do que você sentar numa biblioteca, pegar um livro, aquela coisa maçante. Eu acho que a internet traz isso. Tem plataformas digitais, sites de dúvidas ou fóruns que você coloca a questão e geralmente eles colocam a resolução comentada. Então, quando você não tem o acesso a um professor particular ou alguém que consiga tirar essa dúvida, a internet ela é um meio mais facilitado, porque você não precisa se locomover ou sair da sua casa para você chegar a esse conhecimento. Na internet a gente consegue ir ainda além da sala de aula, porque eu não tenho limitação de espaço, de tempo, eu consigo me aprofundar o quanto eu quiser. Então, se a internet substitui a sala de aula, no contato humano ainda não. Porém, em termos de conteúdo, de profundidade do conteúdo, dos assuntos abordados, eu tenho certeza plena que sim, a internet é ainda melhor do que a sala de aula. Uma das aulas de matemática mais acessadas na internet é a do professor Rafael Procópio. Uma aula descontraída, com a linguagem que atinge em cheio os jovens. Beleza, galera? Vem com o Procópio agora, que o nosso aulão vai tratar de adição e subtração de polinômios. Um assunto importante que muita gente buga. Para isso tem Procópio, o desbugador da matemática. A internet pode ser extremamente útil. Eu não acho que seja suficiente, acho que num médio prazo, a criança ou o jovem precisam de uma orientação da parte de um professor e da interação com o ser humano, com o professor como ser humano. Não, o professor é fundamental. Quer dizer que todos os casos de sucesso que eu tenho conhecido, há sempre por trás do aluno um professor estimulando, um professor ensinando, um professor orientando. Quer dizer que o professor, o papel dele, além de ensinar, é indicar os caminhos. De 8 em 8 horas, é diferente de você tomar 8 comprimidos de 2 em 2 horas. A gente procura uma coisa na internet e a gente não consegue solucionar, tem a resposta a tudo, mas a gente não consegue entender. O professor ele explica direitinho pra gente. Isso. Se a gente não entender, ele explica novamente. A internet não, tem lá o site, tudo escrito, se você não conseguir entender, não entendeu. Existem sites confiáveis, então eles podem ter acesso a sites onde ensinem uma matemática que faça sentido, não decore matemática, porque matemática não é decorar. Matemática é um tripé, conceito, instrumentalização e aplicação. Nós temos desenvolvido ferramentas que são disponibilizadas na internet. Nós temos primeiro o portal da matemática, onde é matematica.ubmep.org.br, onde nós disponibilizamos mais de 1000 vídeos que cobrem o currículo da matemática do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Mas é muito importante nós alcançarmos também as crianças menores, do primeiro ciclo. É nessa fase que a criança se posiciona em relação à matemática e isso é muito função da informação a que tem acesso, dos professores, etc. Então, a gente quer estar presente nesse momento crítico da formação da criança. Nós criamos o projeto Livro Aberto de Matemática. É um projeto
que vai elaborar livros que vão cobrir, de novo, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, mas livros com 3 propriedades. Primeiro, são livros abertos, eles estão disponíveis na internet para todos os alunos e professores que queiram utilizar. Depois, é um livro colaborativo. Isso significa que um professor pode mandar sua contribuição, pode escrever um capítulo e oferecer esse capítulo para o livro aberto, ele vai ser julgado por um comitê e, se for aprovado, vai ser incorporado. Ele pode também copiar o livro e modificar o livro. É como um programa de computador em que você pode criar a sua própria versão. A TV Escola também está presente no ensino online de matemática com percursos educativos do programa Hora do Enem. É uma plataforma que pode ser acessada na página da TV Escola, pelo computador ou pelo celular. E é dirigida àqueles que desejam explorar os conteúdos da educação básica a partir de questões das últimas edições do Enem. Vamos ver como funciona. E para explicar como é que funciona o portal, estou aqui com o professor Valmir, que é curador do projeto. Professor, o que são os percursos educativos? Bom, os percursos educativos são como mapas. Quando a gente pensou os percursos, nós queríamos que a pessoa entrasse nesse material e pudesse estudar originalmente para o Enem, mas ela pode estudar para qualquer outro concurso, ou mesmo estudar matemática para o ensino médio, ou fazer revisão da matemática como um todo, da matemática básica, da educação básica. Então a ideia era um mapa mesmo, né? Então, quando você entra nos percursos a partir do hotsite.tvescola.org.br, percursos, hoje você entra já num mapa da matemática. São as ilhas, né? Esse é um arquipélago da matemática dentro de um mapa mundi do conhecimento, né? Nesse arquipélago você vai encontrar geometria, grandezas e medidas, estatística e probabilidade, e você tem números, probabilidades. Só que esses números aqui, 27,1%, 15,5%, é o percentual de vezes que aparece esse tema nas provas do Enem de 2013 até 2017. Vamos dar um exemplo simples, entrando aqui em geometria, grandezas e medidas. Aí a nossa ideia é o seguinte: digamos que você queira estudar geometria desde o início. Você, olha, não sei, eu sou uma negação em geometria, o professor nunca deu geometria na sala de aula. Então você tem um percurso, você pode começar por ângulos, depois triângulos, teorema de Pitágoras, polígonos, etc. Mas digamos que você teve um bom professor de geometria, você estudou ângulos, já sabe tudo de ângulos, estudou triângulos e você quer então ir para teorema de Pitágoras. Você pode clicar em teorema de Pitágoras, mas aí você fala, eu não lembro direito triângulos, então vamos entrar em triângulos. Os triângulos caem 1,8% da prova. É pouco, mas lembre-se que cada pontinho vale no Enem. Ele pode deixar você dentro de um curso ou tirá-lo do seu sonho, pelo menos originalmente. E aí você vai ver que as questões são divididas em 3 grandes grupos: as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Vamos entrar numa questão, por exemplo, essa questão aqui, né? Então vem o enunciado da questão, evidentemente uma questão sobre triângulos, que caiu no Enem de 2014, a gente sempre indexa pela prova azul, essa é a questão número 147, né? E aí tem lá uma série de opções. Ok, você pode tentar fazer a questão, estudar a questão, mas também você pode chutar. Tem muita gente que tenta fazer isso, eu não recomendo, né? E chutou errado, né? Então tá lá, é o item A, né? O item gabarito, mas você colocou C. Bom, e eu não entendi por que não é C, por que é A. Então você entra aqui no seguinte e aí aparece um professor, né, com a explicação a respeito dessa questão especificamente. Uma outra possibilidade, você pode estudar mais em portais de matemática, ou da OBMEP ou da Unicamp. Então também a gente selecionou esses links sobre triângulos. Então você aqui, por exemplo, vai estudar congruência de triângulos. Então você entra lá e vai ter videoaulas sobre triângulos. Então essa é uma maneira da pessoa fazer uma excelente revisão. Então a ideia dos percursos é essa, é um mapa, é um caminho que você pode fazer para estudar com mais profundidade cada um dos temas, nesse caso da matemática, e a partir de junho a gente já
tem no ar um percurso sobre língua portuguesa e depois em julho, agosto, setembro, antes do exame de novembro, nós teremos outros percursos como biologia, geografia e um percurso especial de redação. O professor de matemática Júlio César de Melo e Souza nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1895, mas foi com o pseudônimo de Malba-Tahan que Júlio ficou conhecido. Além de inventar este nome, criou também uma história fictícia para seu personagem. Em sua biografia, Malba-Tahan era prefeito de El Medina, na Arábia, tendo estudado em Constantinopla e no Cairo e viajado pela Rússia, Japão e Índia. O escritor ficou tão respeitado que recebeu a concessão especial do presidente Getúlio Vargas para poder utilizar o nome de Malba-Tahan em sua carteira de identidade. Sua criatividade parecia não ter limites. Um de seus assuntos preferidos era a matemática, um tema recorrente em sua obra. Em seu livro mais conhecido, O Homem que Calculava, ele apresenta por meio das proezas de um personagem persa que se devota aos cálculos matemáticos uma infinidade de questões e desafios, seguindo o estilo das narrativas das Mil e Uma Noites. Em sua homenagem, o dia 6 de maio, que marca seu nascimento, foi estabelecido como o Dia da Matemática pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estudantes da Rede Pública do Rio de Janeiro visitam semanalmente instituições que desenvolvem atividades ligadas ao mar. É um programa da Fundação de Estudos do Mar, que foi criado há mais de 50 anos pelo Clube Naval, com apoio da Marinha Mercante. Nós acompanhamos os alunos da Escola Municipal Arthur Azevedo, no bairro da Pavuna. Eles passaram o dia inteiro dedicados a conhecer o mar e as suas histórias. E nós vamos levar você para o mar na reportagem. O dia começou diferente para esses estudantes moradores da Pavuna, zona norte do Rio de Janeiro. Devidamente trajados para a aventura, hoje a escola é no mar. Os olhares curiosos desaguam primeiro no Aquarrio, o maior aquário marinho da América do Sul. Eu fiquei muito ansiosa, eu não consegui dormir direito ontem porque tá sendo uma coisa muito mágica. Eu nunca vim aqui no Aquarrio, então tá sendo muito legal. Eu achei diferente o esqueleto de baleia, porque eu nunca tinha visto um antes, nem mesmo assim por foto, e também o barulho assim da baleia. Segundo o biólogo que recebe as crianças no Aquarrio, o mar é responsável por mais de 50% da alimentação em todo o planeta, além de ser o maior bioma natural, com mais de 300 mil espécies. Quando nós conhecemos algo, nós temos a tendência de querer protegê-lo. Na verdade, aqui no aquário nós temos 3 pilares: a educação, a pesquisa e a conservação. Sendo que a educação, sinceramente, eu considero mais importante, porque quando nós vemos isso aqui, nós temos certeza que nós estamos gerando um futuro melhor, tanto para as pessoas, para as comunidades, quanto para o meio ambiente, quanto para a terra. Uma aula em que é possível aprender sobre as diferentes formas de vida no fundo do mar e se sentir quase como se estivesse lá dentro, né? É. Tá gostando? Sim. Parece que o bicho vai te morder, mas a sensação é bem legal. O programa Escola no Mar é coordenado por meio de um instituto sem fins lucrativos da Marinha do Brasil. A ideia foi de proporcionar o gosto pela vida no oceano de forma educativa e divertida. Chegamos a um dos momentos mais esperados do dia. Estaremos a bordo do rebocador centenário Laurindo Pita, que serviu à Primeira Guerra Mundial e mantém a sua estrutura original em pleno funcionamento até hoje, como parte da aula do programa Escola no Mar. Estudantes, hora de navegar! Criança que vem para cá, dependendo da escola, eles vêm para cá, isso aqui pode abrir um horizonte para ele que ele não espera. Só de saber que eu estou em vários lugares, eu nunca tinha vindo em barcos assim. Foi muito legal. Foi uma aula passeio, né? Foi um momento único e, digamos, histórico, porque a gente pôde colocar em prática tudo que as crianças vêm aprendendo, né, nas apostilas, né, do município do Rio de Janeiro, e aí eles puderam visualizar, né, na prática. Eu acho que para eles se torna assim um sonho virando realidade. Esse passeio não sai da memória, não. A criança termina o passeio, mas o passeio não termina com ela, não termina, continua com ela. Isso vai na mente. Eu vou sempre guardar esse passeio na memória.
Esses passeios educativos e visitas técnicas, eles são muito importantes porque é uma maneira do aluno visualizar melhor a matéria que ele vê na teoria durante anos e anos e ele conseguir entender melhor o que está acontecendo e poder interpretar mais firmemente, podendo olhar o que está acontecendo ali, o que houve de matéria, de conteúdo. Apesar de ainda não ter tido nenhum passeio, eu acho importante para os alunos aprenderem na prática aquilo que eles veem dentro de sala de aula, que eu acho que é uma forma mais dinâmica de ensino. Eu acho que é sensacional porque você consegue realmente ver de maneira prática, né? Tudo aquilo que você está estudando em teoria na sala de aula. Acho muito importante, né, ver a praticidade que a gente aprende em aula, né? A gente aprende mais a teoria, lá a gente vê realmente essa importância histórica das coisas, assim. Inclusive, a gente vai fazer um passeio para Petrópolis do curso inteiro, né? Visitar museu, essas coisas. Acho muito importante para sair um pouco da sala de aula e ver, né, como funciona. Adiciona na matéria que a gente tem em teoria, né? Que às vezes não chega assim a entrar muito na cabeça do aluno a importância daquilo na prática, né? Na realidade, né? E eu, por exemplo, na minha turma, nesses 3 anos até agora não teve nenhum passeio educativo e eu acho uma pena, porque é alguma coisa que fica muito mais na memória dos alunos. E a gente vai conhecer agora uma história muito interessante, que incentiva todo mundo que tem aquele hábito de escrever os textos e guardar na gaveta, até finalmente criar coragem e publicá-los. Foi o que fez uma jovem adolescente de Brasília de 15 anos. Maria Eduarda Marinho lançou este mês o seu primeiro livro de contos, escrito à máquina, nos intervalos das aulas de violão, de canto, de desenho, de pintura. Ela conversou com a repórter Ivana Diniz. A escrita sempre esteve muito presente na minha vida e eu sempre amei escrever, assim como eu sempre amei ler. E eu acredito que sem a escrita eu não seria metade da pessoa que eu sou hoje. Oi, a Maria Eduarda Marinho, que a partir de agora eu vou chamar de Duda, tá bom? Você me Claro, permite? claro. Ela tem o primeiro livro lançado, Contos de uma Máquina de Escrever. A Duda é aquela que se arrisca a arriscar a vida sem borracha? Sim, desde muito pequena eu sempre fui assim, um pouco mais atirada. Agora que eu tô um pouquinho mais reclusa, que eu penso mais antes de fazer, mas eu sempre fui um pouquinho impulsiva nesse caso. E eu acho que não é um defeito meu, é mais uma virtude. Que eu não tenho muito medo de fazer as coisas, eu só vou. Então esse primeiro conto que a gente lê aqui é mesmo assim, arriscar aquela pessoa que você descreve é autora. Autora. É uma apresentação minha pra pessoa que tá lendo se sentir um pouco mais próxima de mim. Eu me sinto muito mais próxima das palavras quando eu escrevo na máquina, porque ela não tá presa dentro de uma tela, um mundo virtual. Ela tá ali comigo impressa no papel, eu consigo sentir o cheiro da tinta, eu consigo sentir, quando eu preciso arrumar a fita da máquina, eu sinto aquilo que faz as palavras nos meus dedos. Porque é como se eu falasse com uma pessoa, como se eu estivesse dialogando com alguém. Pelo barulho das teclas, a pessoa tá me respondendo. Romeu e Julieta ou o Morro dos Ventos Uivantes? O Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? Porque o Romeu e Julieta, ele é uma coisa muito puxada pro trágico e também um amor muito idealizado. O Morro dos Ventos Uivantes possui várias histórias de romance dentro do livro, que são histórias de romance real. Ainda que seja um pouco mais trágico, um pouco mais dramático do que acontece na realidade, é uma coisa que puxa muito mais pro que é de verdade, que é o sofrimento, foca no sofrimento dentro do romance, também nas partes boas, na falta absurda que a pessoa que a gente ama faz, e também na felicidade absurda que a gente sente quando ela chega e talvez de vez em quando medo. E eu acho que isso é muito mais interessante do que um amor idealizado, só aquele amor muito focado na paixão. Agora, eu acho tudo isso muito interessante porque Romeu e Julieta, essa obra de Shakespeare, né? Lá atrás, O Morro dos Ventos Uivantes é a obra da Bronte, né? Que também está num outro século, bem para trás. E você está vendo tudo isso a partir do ponto de vista de alguém com 15 anos, que certamente já amou, mas talvez não tenha ainda sofrido por amor, né? Ou seja, digamos, é a perspectiva da ficção, né? Sim, ou não? Sim. É da ficção. É uma perspectiva que eu tenho muito observado, tanto de outras pessoas que eu conheço, tanto por personagens de livro, que eu também sinto que são pessoas que eu conheço, mas assim, que eu leio e consigo muito perceber que a gente ainda é muito influenciado por Romeu e Julieta, e a gente ainda tem muito essa idealização do amor de Romeu e Julieta, um amor incondicional, um amor sem fim, um amor de morte. Mas talvez não seja assim. A música sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre amei. E eu amo cantar, eu amo tocar o violão e ouvir a minha voz acompanhando junto. Também é como se eu estivesse conversando com alguém. E as músicas falam muito mais sobre as pessoas do que elas mesmas podem falar. As palavras carregam uma força muito grande mesmo. E, assim, eu consigo muito ver isso em pessoas que
foram reerguidas pela literatura. E eu tenho momentos que eu sou muito reerguida pela literatura também. Momentos que eu tô completamente para baixo, completamente desmotivada. Eu pego um livro e leio e eu sinto a força daquelas palavras, eu sinto a força que o autor usou para escrever aquele livro. E eu consigo respirar fundo, levantar e eu consigo levar mais um dia. O desenho, a pintura, a arte no geral, pra mim sempre foi algo como um desabafo. Um jeito que eu encontrei de falar, porque eu sempre fui uma pessoa meio introvertida. E eu sempre encontrei uma forma de dizer tudo isso pela arte. Tanto pela fotografia, quanto pelo desenho, quanto pela pintura. A arte foi uma panaceia. É mais do que uma cura, né? Mais do que uma fato. cura. Eu acredito que é a arte que move o mundo e eu não quero parar de fazer isso nunca, nunca, nunca. To live my own way. O número de doutores e mestres está crescendo no Brasil. De acordo com dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, desde 96, a quantidade de mestres aumentou em 5 vezes e a de doutores em quase 8. A maior parte desses profissionais tem algo em comum: seguir a carreira como professor nas instituições de ensino superior. Os mestres e doutores que eram formados, eles eram formados no sentido de voltarem para a academia na forma de docentes e pesquisadores. O Brasil vai chegar, se eu não me engano, 2019, 2020, a marca de 25 mil doutores ano. Atualmente, mestres e doutores não consideram a sala de aula como o único local de atuação. Isso acontece porque a produção científica está ganhando ainda mais espaço dentro das empresas do setor produtivo. Trazendo aquela pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa que se transforma em inovação no mercado e que gera riqueza em todos os níveis da economia. A ideia é que academia e setor privado comecem a conversar mais, né, no sentido de que aquele conhecimento que é desenvolvido aqui na academia, ele venha, né, para o setor produtivo na forma de inovação, gerando riqueza. O PhD Luiz Carlos Yazbek é um exemplo dessa mudança. Após passar 34 anos lecionando em sala de aula, hoje ele atua como consultor em diversas empresas. É muito importante a gente estar trabalhando com quem, a gente está atuando com quem está trabalhando na prática, nessa rotina do dia a dia. Em sala de aula há outra disposição, os alunos estão ali para aprender, estão sentados, anotando o que você fala, pesquisando a partir do que você diz. Lá não, os caras estão trabalhando, eles estão dentro da empresa e eles precisam dar um outro sentido para aquele trabalho deles, né? Para dar visibilidade e estimular essa parceria entre empresas e pesquisadores, oportunidades estão sendo criadas, como o programa Talentos para a Inovação da CAPES, coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A gente tem a previsão de lançamento de mais outras ações no âmbito desse acordo, envolvendo a CAPES, a Embrapio, o CNPq e o IEL. É justamente um incentivo para colocar mais profissionais com títulos de mestrado e doutorado no setor privado. E se você pretende fazer mestrado ou doutorado e vai precisar de uma bolsa, é bom consultar a página da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, www.capes.gov.br. E termina agora esta edição da Rede Escola. Mas a gente volta na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite. E lembre-se que você também pode acompanhar a Rede Escola pelo site www.tvescola.org.br. E ainda temos as reprises de sábado às 4 da tarde, domingo ao meio-dia e segunda-feira ao 12:30. Até a próxima. Tchau!